pode ser produzida por diversos fatores, como, por exemplo, uma ruptura de placa aterosclerótica. Se eu tenho uma placa que se romper, uma placa de gordura, eu vou ter uma oclusão na minha artéria ali, digamos, e vai ter esse desequilíbrio, né? Vai chegar pouco sangue, consequentemente, vai chegar pouco oxigênio. A gente pode ter uma área de isquemia ou até mesmo de necrose. Então, por ruptura de placa, a gente também pode ter uma síndrome coronariana aguda. Esse desequilíbrio na oferta e demanda de oxigênio para um músculo cardíaco, além de causas sistêmicas, por exemplo, como a sepse, a gente pode desenvolver uma síndrome coronariana aguda, e causas não isquêmicas também, que a gente vai falar mais um pouquinho onde se encaixa cada patologia dentro desses quadros, certo? Mas de antemão, a síndrome coronariana aguda, ela é dividida em angina instável, infarto agudo do miocárdio sem supradesnivelamento do segmento ST, que a gente costuma chamar de IAM sem supra, e infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST, que a gente costuma chamar rotineiramente de IAM com supra, certo? Ou até mesmo um paciente agudo, é um paciente agudo. Então, vocês já sabem, IAM com supra, então é um paciente que está ali em síndrome coronariana aguda e que ele tem alteração eletrocardiográfica que é bem característica para esse quadro. E aí, falando um pouquinho também sobre a DAC, que é a doença arterial coronariana, a DAC, ela é a causa mais comum de síndrome coronariana aguda. Então, digamos que em 100 pacientes que têm diagnóstico final de síndrome coronariana aguda, 60% desses pacientes vão ter doença arterial coronariana. Então, justamente aquele acúmulo anormal de lipídios, paciente sedentário, paciente obeso, paciente tabagista, paciente tem histórico familiar de doença arterial coronariana. Então, tudo isso são fatores de risco que a gente viu agora para desenvolver síndrome coronariana aguda. E a DAC é a que mais ocasiona síndrome coronariana aguda, justamente por conta do acúmulo de gordura, né? Do acúmulo de lipídios e de tecido fibroso no endotélio do vaso, que é isso, dentro da minha artéria, ali no lúmen, certo? E aí vai ocasionar um processo inflamatório, e aí a gente vai ter um acúmulo de macrófagos naquela região. E aí depois, quando o sangue passar, por exemplo, a gente pode ter um estreitamento na luz do vaso, e até mesmo o sangue passando, a gente pode ter um trombinho ali que ele ocluiu aquela artéria, até mesmo por conta da redução do lúmen, e a gente vai ter essa redução abrupta do fluxo sanguíneo, certo? Então, uma ruptura ou erosão de placa que vai ocasionar uma trombose. Então, o processo aterosclerótico ele é por conta disso. Se o paciente tem uma hipertensão, que é um fator de risco, então aquela rigidez, aquele aumento da pressão nos vasos, vai fazer com que lesione o endotélio. Se ele tem uma DAC associada, vai ter o acúmulo de gordura, e aí vai ocasionar todo esse processo inflamatório, com ruptura ou até mesmo erosão dessa placa de gordura que vai ocasionar uma trombose. Então, esses pacientes que têm DAC e que desenvolvem síndrome coronariana aguda, a gente vai classificar ele como uma síndrome coronariana aguda de etiologia isquêmica. Mas a gente tem outras causas de lesão no miocárdio, que são as sistêmicas, as não isquêmicas, o desequilíbrio de oferta e demanda de oxigênio, como a gente conversou, e a etiologia isquêmica que a gente acabou de falar, que é a doença arterial coronariana, que vai ter essa ruptura dessa placa, certo? No contexto das condições sistêmicas, a gente vai ter a sepse, é um quadro infeccioso instalado nesse paciente, com várias repercussões hemodinâmicas. Então, esse tipo, né, de quadro clínico, ele pode ocasionar síndrome coronariana aguda, de etiologia sistêmica. Doentes renais crônicos também é um predisponente para desenvolver síndrome coronariana aguda. Acidente vascular encefálico, amiloidose, que é uma doença cardíaca também, quimioterápicos. Então, tudo isso são condições sistêmicas que podem ocasionar lesão no miocárdio e desenvolver síndrome coronariana aguda, certo? Condições não isquêmicas. A gente tem insuficiência cardíaca, a miocardite, a síndrome Takotsubo, que a gente também conhece ela como síndrome do coração partido, até mesmo o procedimento de revascularização do miocárdio, né, ali, ó, aquele cateterismo, aquela angioplastia, pode vir a ocasionar uma lesão miocárdica, certo?
O desequilíbrio na oferta e demanda de oxigênio, então, espaço vascular, embolismo coronariano. Uma das causas de embolismo coronariano, por exemplo, é uma fibrilação atrial. É aquela arritmia que a gente tem ali nos átrios, o átrio da gente está desorganizado, batendo loucamente no ritmo, que não é sinusal, um ritmo totalmente desorganizado, e aí a FA, ela é uma arritmia altamente trombogênica. O que é isso? Justamente por conta desse ritmo, né, do átrio tá ali, ó, totalmente desorganizado, com o ritmo desorganizado, a gente vai ter um acúmulo, o sangue não vai passar da forma correta para o ventrículo, a gente pode ter esse acúmulo do sangue ali no átrio. E isso a gente pode desenvolver trombos, e, consequentemente, esse trombo pode ocasionar um acidente vascular, pode ocasionar um infarto, pode ocasionar uma trombose, esse trombo pode se deslocar por conta de uma arritmia e ocasionar até mesmo uma lesão miocárdica. Então, por isso que a gente fala que a fibrilação atrial, ela é uma arritmia com alta carga trombogênica, justamente por isso. Porque o paciente que tem fibrilação atrial, ele represa o sangue, ele fica um pouco represado no átrio e pode vir a desenvolver um coágulo, um trombo que vai se deslocar pela questão sistêmica e vir a ocasionar essas lesões que a gente já comentou. Mas dissecção coronariana, as crises hipertensivas podem ter esse desequilíbrio e oferta na demanda de O2 e, consequentemente, ocasionar uma lesão miocárdica, taquiarritmias também, certo? E de etiologia isquêmica, já citamos a DAC. E aí, agora que vocês já compreenderam o que é a síndrome coronariana, como ela é dividida, quais são os fatores de risco, que não tem só a causa isquêmica, mas também tem outras causas que podem ocasionar a síndrome coronariana aguda, nós vamos falar da divisão, certo? Que a gente comentou no começo. Angina instável, infarto agudo do miocárdio sem supra-DST e infarto agudo do miocárdio com supra-DST, ok? Então, o primeiro de tudo é a angina instável. Tá, Nathalie, mas o que é angina instável? É justamente uma diminuição do fluxo coronário. A gente não vai ter o fluxo totalmente interrompido, a gente vai ter essa diminuição do fluxo, certo? E esse paciente vai apresentar manifestações clínicas de isquemia coronariana. Lembrem, isquemia é diferente de necrose. Necrose, a gente já perdeu aquela célula do miocárdio. A isquemia, a gente vai ter uma redução da oferta de oxigênio para aquela célula, certo? Então, isquemia é diferente de necrose. Na angina instável, a gente vai ter paciente que tem manifestações clínicas de isquemia coronariana. O paciente vai ter dor torácica em repouso. Então, é isso que diferencia a angina instável da angina estável. A angina estável, o paciente só tem dor quando ele faz algum tipo de esforço, seja os moderados esforços, seja os mínimos esforços. Na angina instável, o paciente vai ter dor torácica em repouso, que não vai melhorar nem com a posição. Você pode o paciente deitar, pode o paciente virar de lado, pode o paciente respirar fundo, pode o paciente perder a respiração. E essa dor, ela não melhora, porque é uma dor anginosa, certo? E o eletrocardiograma e os biomarcadores lá cardíacos de necrose no sangue, eles não vão ter alterações específicas de isquemia, certo? Não significa que todo paciente com angina instável vai ter um eletrocardiograma normal. Não é isso. Ele pode ter outras alterações que não são característicos de isquemia. Por exemplo, ele pode ter uma onda T um pouquinho mais apiculada, ele pode ter um infra de ST em algumas situações, certo? Algumas alterações que não são características de isquemia. Ou até mesmo eletrocardiograma normal. E na angina instável, a gente vai ter uma isquemia miocárdica sem a necrose. Então, eu tenho uma redução do fluxo, mas essa minha célula ainda, ela não morreu, né? Ela não necrosou. E aí, como é que eu vou caracterizar essa dor, Nathalie? Já me falou que a angina instável é o paciente que tem dor torácica anginosa, que não tem alteração eletrocardiográfica e que nem tem alteração nos biomarcadores de necrose cardíaca, certo? Então, vamos investigar essa dor. Por que está sentindo dor? Se essa dor, a localização dela foi em região precordial, né, aqui no coração, retroesternal e até mesmo epigástrica, e que pode irradiar para a mandíbula, para os ombros, para a região cervical, interescapular um pouco mais atrás,
braços, região superior do abdômen. Então, tudo isso a gente precisa ser anotado e avaliado. Até porque mais à frente a gente vai conversar um pouquinho sobre o protocolo de dor torácica. Então, a gente precisa investigar essa dor, porque muitas vezes essa dor também não pode ser de origem cardíaca. Pode ser um problema a nível gástrico, ou até mesmo um problema em pulmão. Então, por isso que a gente precisa fazer todo esse checklist da dor torácica, porque se bater, a gente sabe que essa dor ela é anginosa, tem característica anginosa e cardíaca, certo? Para a gente poder dar seguimento a esse paciente dentro da emergência. E aí, atentar-se a mulheres, idosos e diabéticos por essa dor é inespecífica. Eu já peguei um paciente, lá onde eu sou residente, no Procap, que ele sentia uma dor epigástrica, achava que era uma gastrite, tomou omeprazol, e passou, ele disse que passou uns 2 dias, 3 dias com essa dor, passou. E ele era pedreiro, continuou lá fazendo exercício, pegando peso, pegando saco de areia, enfim. Uma semana depois, ele começou a sentir uma dor muito forte. Tanto na região onde ele já tinha sentido, epigástrica, precordial, começou a sentir. Começou a ficar dispineico, que a gente chama de equivalentes isquêmicos. Começou a ficar nauseado, querer desmaiar. E aí ele foi socorrido para a UPA. Quando fizeram eletro nele, ele estava infartando. Ou seja, depois que a gente investigou a história, possa ser que ele já teria infartado naquela vez que ele sentiu a dor, certo? Só que como uma dor epigástrica pode ser uma gastrite, a gente não leva muito em consideração. Mas aí depois o paciente, quando foi para o cateterismo, que fez todo o exame, era um paciente multiarterial, tinha várias lesões, que dentro da hemodinâmica não era resolvido, e ele precisou ir para uma cirurgia de revascularização do miocárdio. Então, atentem a isso, principalmente diabéticos, ele era diabético. Paciente diabético, ele tem neuropatia diabética. Então, a dor dele vai ser uma dor diferente. Vai ser uma dor que, para uma pessoa normal, é uma dor extrema no peito, mas para um diabético, nem tanto por conta da neuropatia. Certo? Então, esse grupo específico de mulheres e idosos diabéticos, incluam também aí doentes renais crônicos, é um grupo que a gente precisa ficar de olho para essa questão da localização inespecífica dessa dor, certo? E aí, o tipo dessa dor. Eu já sei onde ela se localiza, e eu quero saber agora como é o tipo. Se essa dor ela é em pressão, ela é em aperto, se eu sinto um peso no meu peito, então o paciente relata muito, tô sentindo uma queimação, um aperto. Eles falam muito, é a dor da morte. Eu já ouvi falar muito, isso é a dor da morte, dor da morte. Eles relatam essa sensação de estrangulamento, de compressão, né, no peito. E como a gente conversou, os equivalentes isquêmicos. Então, o paciente pode, além da dor, estar dispineico, estar nauseado, ter tido algum episódio de síncope, ou até mesmo estar bastante sudoreico. E aí eu trouxe para vocês essa imagem, né, desse sinal, que é o sinal de Levine. Então, a maioria dos pacientes que chegam com dor torácica na emergência, eles estão nessa posição desse senhor na foto. Então, vocês já sabem e correlaciona a localização e o tipo dessa dor torácica, certo? E aí a duração, certo, Natália? Eu já sei a localização, eu já sei o tipo, mas essa duração, o paciente relatou para mim que ela é maior que 10 minutos e que foi de início súbito. Ele estava lá na casa dele, jantando, e daqui a pouco ele tinha uma dor no peito muito forte, que não passa de jeito nenhum, e veio para uma unidade de saúde, né, uma emergência, digamos. Então, a dor da síndrome coronariana aguda, ela é uma dor maior que 10 minutos de início súbito, certo? E que ela você faz medicação, ela não passa. Ela só vai passar quando você fizer algum tipo de conduta de reperfusão daquela coronária, certo? E aí, a paciente relata dias com dor, então o paciente relata meses com essa dor. A chance de ser síndrome coronariana aguda é menor, porque a gente está dentro de um contexto de emergência. Aquela dor súbita, que o paciente não aguenta, maior que 10 minutos, então já sei a duração. E aí, como a gente já conversou, não melhora com respiração e não melhora com posição, certo? E aí, os sintomas atípicos que a gente tem que ficar de olho é uma dor epigástrica isolada, como esse paciente que eu relatei para vocês, sensação de plenitude gástrica, o paciente fala que tá o tempo todo se sentindo cheio, meu estômago tá cheio, tá cheio. Tudo isso também pode ser sintomas atípicos de síndrome coronariana aguda. Uma dor perfurante, dor pleurítica e dispneia. Então, roda o eletro nesse paciente, veja como é que tá, se você ficar desconfiado, dose o marcador para a gente poder avaliar melhor, certo?
E aqui, em todo o contexto, pelo menos de emergência cardiológica, paciente chega com dor torácica, é para ser aplicado o score HEART, certo? Nesse score, a gente vai avaliar a história do paciente, o eletrocardiograma, a idade, fator de risco e a troponina inicial, certo? Então, por isso que o enfermeiro tem que estar a par de todas essas situações, porque a gente é o primeiro contato do paciente na emergência. O paciente chega na emergência com dor, a primeira coisa que a gente vai fazer é o eletro. A gente tem um tempo porta-ECG, que é de 10 minutos. Então, o primeiro contato do paciente com o serviço é a enfermagem. Então, a gente precisa saber disso. Pegou um eletro, viu uma alteração de um supra ali gritante, você já sabe como conduzir esse paciente. Você não precisa ir no médico confirmar alguma coisa, confirmar a conduta. Não, a gente tem uma equipe multi, a gente trabalha junto. Então, já viu um supra, aqui um supra, o paciente está com uma dor desse tipo, tal localização, que não sei o quê, vamos fazer o quê? Vamos pensar junto. Então, por isso que é importante, né, a inserção desse enfermeiro para a gente poder aprender um pouquinho sobre síndrome coronariana aguda, certo? E aí, voltando para o score, no H, a gente vai avaliar a história desse paciente, né? Esse paciente ele tem uma suspeita alta de síndrome coronariana aguda, né? Ele tem dor típica mesmo, daquelas que a gente já conversou. Moderadamente suspeita, ou seja, ele tem uma dor típica, mas que tem algumas características que são atípicas, e aí ele vai pontuar um pouco mais abaixo. Ou então, baixa suspeita de síndrome coronariana aguda, desculpa. Esse paciente não tem nenhuma daquelas características que a gente já conversou, então ele pontua 0. No eletrocardiograma, a gente vai avaliar se ele tem depressão do segmento ST, se ele tem alguma alteração na repolarização, seja uma alteração inespecífica, se o eletro está normal e assim sucessivamente. E aí, em cada análise, a gente vai pontuar. Se esse paciente for baixo risco, que ele pontua de 0 a 3, esse paciente tem alta da emergência, vai ter um segmento ambulatorial. E aí, no ambulatório, ele vai fazer outros exames não invasivos para investigar a causa desse episódio de dor torácica, certo? No risco intermediário, que é de 4 a 6 no score HEART, esse paciente ele vai ser mantido em observação. A gente pode fazer exames não invasivos ou até mesmo invasivos, como o cateterismo, para poder avaliar esse paciente. Normalmente, ele segue uma conduta de tratamento medicamentoso, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente também. Mas, se eu apliquei o score e vi que esse paciente tem um alto risco, ou seja, ele pontuou de 7 até 10, ou até 10, a gente vai fazer uma estratificação invasiva nesse paciente, que é o cateterismo. Ou seja, o paciente não tem eletro, digamos, o paciente está lá com um score HEART de 8, mas o eletro dele é normal, ou então tem alguma alteração que não é específica de isquemia. E o biomarcador dele também está normal, mas pelo score, ele é alto risco, justamente que a gente calculou. Então, eu preciso de uma estratificação invasiva nesse paciente. Logicamente que não de imediato, porque a gente está no contexto SUS, e aí a gente tem essa demanda, né, de cateterismo, sala de hemodinâmica, questão burocrática e financeira, mas ele segue esse protocolo. O exame invasivo que esse paciente vai fazer com alto risco é o cateterismo, certo? E aí, seguindo o fluxo, dor torácica aguda. O diagnóstico é claramente não cardiológico, então foi um problema no pulmão, foi um problema gástrico, foi um problema na costela, um problema muscular. Trate de acordo, né? O médico vai tratar de acordo. Se tem casos duvidosos, a gente vai seriar essa troponina para avaliar se tem algum aumento da curva ou não, e seriar esse eletrocardiograma, porque a gente vai ter o eletro inicial, depois a gente vai seriando esse eletro para ver se teve alguma alteração, certo? No decorrer do internamento desse paciente. Sem dor recorrente, ou seja, o paciente falou que a dor melhorou. A troponina e o eletro não teve nenhuma alteração e o score dele foi menor ou igual a 3, ele vai receber alta hospitalar e vai ser acompanhado no ambulatório. Mas, se tem todo esse contexto, o score é maior que 3, vamos fazer um teste não invasivo? Pode ser uma cintilografia, pode ser um teste ergométrico, pode ser um ecocardiograma, tem várias outras opções de testes não invasivos para a gente poder avaliar, certo? Se esse teste não invasivo for negativo, o paciente recebe alta. Se o teste não invasivo for positivo, a gente vai tratar como síndrome coronariana aguda. Mas, em outros contextos de casos duvidosos, seria troponina e eletro, deu alteração, já trata como síndrome coronariana aguda. Ou então, se já chegou na emergência com síndrome coronariana aguda evidente, como um infarto com supra, já vamos tratar de acordo com síndrome coronariana aguda.
E por que eu trago isso para vocês? Porque não significa que todo paciente que chega na emergência tem dor torácica, eletro normal e biomarcador sem alteração, ele vai receber alta. Porque depois, uma semana depois, o paciente pode vir muito mais grave. Então, você, como enfermeiro, tem que lembrar, eita, verdade, né? Porque ele tá com eletro normal ou com biomarcador normal, que ele vai para casa. Não, não é assim. Vamos discutir na equipe o que a gente pode fazer para avaliar melhor esse paciente. Quais são os fatores de risco que ele tem? Se tem caso na família, não tem, então tudo isso faz parte da nossa conduta, certo? E aí, você já sabe o que é angina instável, certo? É aquele paciente que tem dor torácica, de localização, tipo, duração, que se enquadra em dor cardíaca anginosa, certo? Mas o eletro e o biomarcador dele é normal, certo? Não tem alterações significativas. E aí, dentro do contexto ainda de síndrome coronariana aguda, a gente tem o outro elo, que é o infarto agudo do miocárdio sem supra do segmento ST. E aí, no IAM sem supra de ST, a gente vai ter elevação do biomarcador cardíaco. Então, já tem algum tipo de necrose ali naquele coração. Então, o paciente vai ter dor e o paciente vai ter elevação do biomarcador. Mas, em contrapartida, esse eletro, ele ainda pode vir normal ou até mesmo com algumas evidências inespecíficas de infarto. Então, tem algumas alterações inespecíficas, infra-DST, pode ter uma agudização, né, uma T bem apiculada, ou até mesmo uma inversão dessa onda T. Então, são características eletrocardiográficas que são inespecíficas para o infarto agudo, certo? Mas, lembrando, angina instável, o paciente só tem dor. Eletro e biomarcador podem estar normal ou sem alterações significativas. No IAM sem supra, o paciente vai ter alteração do biomarcador de necrose. Então, a troponina vai estar alterada, certo? E o paciente vai estar com dor. Então, já tem duas características aí, tá bom? E aí, eu trouxe a imagem de um eletro normal. Não sei se vocês tiveram outra palestra a respeito de eletro, se vocês têm afinidade com eletro, mas só para eu lembrar um pouquinho, certo? A gente vai falar, discutir alguns eletros aqui em diante. A gente vai ter a onda P, o complexo QRS e a onda T, certo? A onda P significa despolarização atrial, o complexo QRS, a despolarização ventricular, e a onda T, a repolarização ventricular. A gente avalia esse segmento aqui, que é o segmento ST, que é o final do complexo QRS e início da onda T, certo? Porque aqui é que a gente vai ver alteração específica de infarto, mais um pouquinho na frente. E aí, discutindo um pouco sobre as alterações inespecíficas no eletrocardiograma. Ok, você está lá, você é enfermeiro da emergência cardiológica do PROCAP, ou do hospital aí da sua cidade, e você pegou um paciente que está com dor, você já caracterizou essa dor, realmente essa dor é cardíaca, anginosa. E aí o médico solicitou dosagem do biomarcador. E aí, quando liberaram no sistema, você foi lá, você viu a troponina alterada. Eita, será que esse paciente tem um IAM sem supra? Provavelmente sim. E aí, você pegou o eletro, naquela eletro que você fez no começo, e você viu, digamos que uma onda T apiculada, certo? É uma alteração inespecífica que condiz com o quadro clínico de infarto sem supra. O que vai falar para a gente assim, ó, é infarto sem supra é o biomarcador. Alterou o biomarcador, teve aumento de troponina, ou até mesmo de CKMB, que a gente vai falar. Esse paciente já tem dor, já tem biomarcador positivo, é IAM sem supra, gente. Então, vamos tratar de acordo, certo? Mas aí, como eu falei, tem alterações inespecíficas. Uma onda T apiculada, uma inversão de onda T, essa inversão de onda T, ela tem que ser maior ou igual a 2 milímetros. Então, são esses quadradinhos menores. A gente tem um quadradão, certo? E tem os quadradinhos menores dentro do quadradão. Se nesse quadradão, essa onda T, ela tiver uma inversão de 2 quadradinhos pequenos, então a gente já diz, ó, essa onda T, ela está invertida, certo? Ou no caso do infra, a gente tem aqui, ó, o infradesmelamento do segmento ST, tá vendo? O complexo QRS e aqui a onda T. Esse segmento, ele tá abaixo da linha isoelétrica. A linha isoelétrica é essa daqui, certo? Então, vejam só, tá quase um quadradão, se brincar, tá um quadradão abaixo da linha isoelétrica. Então, ele diz que, para ser considerado infra, tem que estar 0,5 milímetros, ou seja, metade de um quadradinho, em duas ou mais derivações contíguas. Derivações que têm uma correlação
com as artérias coronárias e as paredes do coração, certo? A gente vai discutir um pouquinho isso mais à frente também, que vocês vão sair daqui hoje afiados, pegando o eletro, já sabendo qual é a coronária que foi acometida lá daquele paciente. Mas, Nathalie, você me falou que essas alterações podem vir no infarto, certo? Pode vir no infarto sem supra. Mas também pode vir em outros casos, por isso que a gente fala que é inespecífico. Ou até mesmo distúrbios metabólicos, por exemplo, hipocalemia, que é a diminuição do potássio, ou hipercalemia, que é o aumento do potássio. Normalmente, o paciente com hipercalemia, né, o potássio alto, ele tem uma onda T mais apiculada, certo? Ou então, o paciente que faz digoxina, que a gente chama, né, um digitálico, a medicação digitálica, pode ter intoxicação digitálica e fazer também essas alterações inespecíficas no eletrocardiograma. Então, vocês já sabem diferenciar. O eletro pode ser normal no IM sem supra? Pode, mas também pode vir com alterações inespecíficas nesse exame, certo? Biomarcador de necrose positivo. E o biomarcador de necrose, para a gente dosar, padrão ouro é a troponina. Ela é a primeira escolha para avaliação diagnóstica do infarto. Então, a troponina ela pode ser dividida em troponina T, troponina I e troponina C. A troponina C, ela não é específica para o músculo cardíaco, certo? A gente pode achar ela em outros tipos de músculos no nosso corpo. Então, a gente só usa a troponina T e a troponina I, que ela tem uma sensibilidade e uma especificidade maior para fazer o diagnóstico de infarto sem supra, certo? 90% de sensibilidade e 97% de especificidade. Então, ela vai falar para a gente que, ó, tem uma necrose aqui no meu coração, então eu vou aumentar. Então, essa troponina alta, acima do percentil 99, já diz pra gente que esse paciente tá com uma necrose ali daquelas células do coração, certo? A troponina, ela pode permanecer elevada de 7 dias até mesmo 14 dias depois do infarto, e ela se eleva normalmente de 6 a 12 horas do início dos sintomas, ou seja, não significa que o paciente sentiu dor agora, a troponina já está lá aumentada, não é assim. A troponina convencional, que é essa T e a I, ela se eleva a partir de 6 horas do início dos sintomas, de 6 a 12 horas. Mas nós temos a troponina, que não é nem padrão ouro, ela é padrão diamante, ela é caríssima, ela não tem todos os serviços, é mais em contexto de hospital particular e tudo mais. Que é a troponina ultrassensível, que é a troponina OS, que a gente chama. Ela, a gente consegue identificar lesão miocárdica até mesmo em 1 hora, ou menos de 1 hora. Ela vai estar altíssima já, porque ela é ultra sensível, mas ela é muito cara. Então, para custo, né, dos serviços, para contexto de SUS, ela não é tão utilizada, mas tem cetotroponina que a gente pode dosar assim, certo? Se tem a ultra sensível, ela não precisa de nenhum outro biomarcador, porque ela é ultra sensível. Ela vai me dizer em menos tempo, né, e com a especificidade e sensibilidade muito maior do que os outros biomarcadores de que esse paciente tem uma necrose nesse coração. Então, quando o paciente chega, basicamente, na emergência, está com dor torácica, dosotroponina convencional, que é a T ou a I, digamos ali, e está normal, a gente não vai para casa, a gente precisa avaliar esse paciente, por quê? Digamos que ele falou que ele sentiu essa dor há 1 hora atrás, está dentro do intervalo ainda de curva da troponina. Essa troponina, ela pode, depois de 6 horas, aumentar. Então, deixa o paciente internado, vamos avaliar direitinho, depois eu doso de novo. Então, por isso que o protocolo de dor torácica, ele fala, você precisa seriar a troponina e você precisa seriar esse eletrocardiograma. Por quê? Justamente por esse intervalo de tempo de pico da troponina, ela pode vir da alteração depois de algumas horas. E o eletrocardiograma, a mesma coisa, certo? Mas a gente também tem outro biomarcador de necrose que a gente pode conversar, que é a CKMB, que é a creatinoquinase MB. Certo? A gente só vai usar a CK quando a gente não tiver troponina. Não tem ultrassensível, que é a mais top. Não tem uma convencional, que é a T e que é a I, só tem o CKMB. E agora, o que é que eu faço? Estou diante de um paciente que está com todas as características de infarto e eu acho que é sem supra. Dose CKMB. Por que é que a CKMB ela é utilizada na ausência de troponina? Porque ela não é tão específica assim, sabe? Músculo liso e músculo esquelético, né? São tecidos não cardíacos, podem produzir CKMB quando ele tem algum tipo de dano. Então, você tem um dano lá no músculo da perna.
Eu posso ter uma CK aumentada por conta desse dano no meu músculo esquelético, certo? E ela pode trazer, às vezes, resultados de falso positivo. Mas, para contexto de eu não tenho nada, eu só tenho CKMB, então a gente vai dosar CKMB e vai avaliar como é que tá, certo? Igual a troponina, acima do PSD 99 do kit utilizado. A diretriz de angina instável e infarto sem sopro, ela coloca essa referência de acima do PST 99, porque depende do kit do laboratório da substituição, certo? Cada um vai usar um valor de referência. Mas aí a gente fala acima do 99 do kit utilizado, digamos. Lá no Procap, eu não me lembro agora, não recordo. Digamos com a troponina acima de, não sei, 40, um valor hipotético, certo? Se eu dosei agora, deu 30. Mas se daqui a 6 horas eu dosei, deu 100, então esse paciente teve uma curva ascendente de troponina, né? E ele pode ser um contexto de infarto sem supra. Então, por isso que eu digo a vocês, depois que vocês observem se alguém aqui já trabalha em algum serviço que tenha essa dosagem de biomarcador, observe depois qual o valor de referência da substituição, certo? E aí, ok, vamos entrar agora no que realmente é a questão aguda da emergência. A gente já sabe que a angina instável é o paciente que só tem dor, mas eletro e biomarcador não tem alterações específicas. A gente viu que infarto sem supra é aquele paciente que tem dor, mas que tem alteração do biomarcador de necrose cardíaca, aumento de troponina, ou até mesmo aumento de CKMB. Mas eletro ali, ó, tem alterações inespecíficas ou até mesmo é normal. E no infarto com supra, Nathalie, o que é que esse paciente vai apresentar? O paciente vai ter dor, vai ter troponina alterada, biomarcador alterado e vai ter um eletro alteradíssimo, que é o que a gente vai conversar agora. Por isso que eu resgatei alguns conceitos de eletro para vocês, certo? Esse paciente é o que a gente chama de agudo, lá no Procap. Chegou um paciente com supra no eletro, é um agudo, simbora para hemodinâmica. E aí, o infarto agudo do miocárdio com supra é justamente a elevação desse segmento ST em duas ou mais derivações contíguas. O que é isso? São derivações no eletro que têm relação, anatomicamente falando, com alguma coronária do coração. Vou dar um exemplo, mas a gente vai citar um pouco mais à frente e vocês vão entender o porquê. Paciente que tem supra de D2, D3 e AVF. Esse paciente pode ser o infarto do ventrículo direito. Por quê? Essas derivações, elas mostram para mim, lá no plano do eletrocardiograma, o meu ventrículo direito e a parede inferior desse coração. Então, eu, como enfermeira, eu vou rodar nesse paciente, além do eletro normal de 12 derivações, eu rodo as derivações precordiais à direita, V3R, V4R, V5R, V6R, para avaliar direitinho. Ah, não, nossa, realmente, tem supra lá também nessas derivações do lado direito, então vamos levar o paciente para hemodinâmica. Foi para hemodinâmica, injetou contraste lá no cateterismo, a gente vai ver que a coronária direita dele tem algum tipo de lesão, justamente porque a gente já viu no eletro que essas derivações correspondem àquela coronária. Então, é por isso que a gente precisa falar derivações contíguas. Derivações contíguas. Por quê? Nós temos outras patologias que podem dar infarto com supra. Por exemplo, pericardite. Pericardite pode dar elevação do segmento ST, certo? Elevação do segmento, tá? Infarto com supra não, elevação do segmento. Pericardite, o paciente vai ter um supra em diversas derivações no eletro. Pode ter supra em AVR, pode ter supra em V6, pode ter supra em V1, diversas derivações com supra ali. E aí a gente pegar e falar, nossa, esse paciente está infartando todas as coronárias, é um pouco improvável. Mas aí investigar a causa, investigar a dor, dosar exames laboratoriais e tudo mais, porque a pericardite, ela faz essa elevação desse segmento assim, tem em diversos planos do eletrocardiograma, certo? Então, por isso que guardem isso na memória de vocês, derivações contíguas. Elevação do segmento em duas ou mais derivações contíguas, certo? E aí, essa derivação, essa elevação, ela precisa ser maior ou igual a 1 milímetro em duas derivações contíguas, certo? Então, a gente tem aqui, digamos, o quadradão, um quadradinho já acima, esse paciente já está com um infarto com supra, certo? A gente vai avaliar pela linha isoelétrica, eu vou mostrar a vocês. Mas tem algumas exceções. Lá nas precordiais, em V2 e V3, os cortes, né, a análise desse supra é um pouquinho diferente.
vai de acordo com o sexo e com a idade. Então, se eu pego um eletro e vejo que tem um supra, vou avaliar esse supra lá em V12 e V13, é um homem menor que 40 anos, então esse supra precisa ser maior ou igual a 2,5 milímetros, 2,5 quadradinhos, certo? Ou se é um homem maior que 40, menor que 40 anos ou maior que 40 anos, esse supra tem que ser maior ou igual a 2 milímetros. Em casos de mulheres, independente da idade, esse supra precisa ser maior ou igual a 1,5 milímetros, certo? Então, nessas derivações, eu tenho que avaliar, nessas duas precordiais, esse contexto de sexo e idade. Além do supra, a gente pode também ver no infarto com supra um BRE, que é um bloqueio de ramo esquerdo novo, certo? Então, o BRE é um prognóstico ruim para esse paciente que tem infarto, certo? Justamente porque o bloqueio do ramo esquerdo, a gente não vai ter uma despolarização desse ventrículo esquerdo muito boa, então a gente pode aumentar a área de lesão, pode diminuir a fração de ejeção desse paciente, enfim, entre outros problemas. E aí, certo, Nathalie, como é que eu vou avaliar esse supra? Eu já sei que medindo nesse tamanho, em tais derivações contíguas, certo? A gente avalia o supra no fim do QRS e início do segmento ST. Então, eu tracei essa linha aqui, que é justamente a linha de base do elétrico, essa linha isoelétrica, aqui, ó, onda P, a linha isoelétrica, era para essa onda continuar aqui, né? Ter o QRS normalmente, ter o segmento ST aqui, isoelétrico igual ao intervalo PR, e ter nossa onda T bonitinha, que a gente viu no eletro normal. Mas esse paciente ele tem um suprão, então a gente vai traçar uma linha concomitante à linha isoelétrica de base do eletro, e vamos achar o ponto J desse paciente. O ponto J é justamente o final do QRS e o início do segmento ST. Então, o meu QRS termina aqui e meu segmento ST ele vai começar aqui também. Então, aqui é meu ponto J. Fiz lá uma bolinha no ponto J e vou contar quantos milímetros eu tenho de elevação da minha lisa elétrica. Então, eu conto aqui, ó, esse paciente tem 2 quadradões, então ele já se encaixa como infarto com supra, certo? Mas, por exemplo, se for homem, se for mulher, idade e tudo mais, você vai correlacionar esse contexto. Então, você já sabe avaliar um supra. Traçou a linha de base aqui isoelétrica, achou seu ponto J, que é no final do QRS, e no início do segmento ST, você vai ter o seu ponto J e você vai avaliar se realmente essa elevação do segmento é um supra ou não é, de acordo com essas características aqui, certo? E aí, como eu falei, a gente tem um tempo porta-ECG. Vocês vão ver que eu vou falar do tempo porta-ECG, vou falar do tempo porta-balão e do tempo porta-agulha, certo? Então, o tempo porta-ECG é o eletrocardiograma em até 10 minutos da admissão do paciente no serviço de emergência. O paciente chegou, eu preciso rodar esse eletro e ter o diagnóstico em até 10 minutos. Então, é o tempo porta-ECG. E aí, você já viu que o paciente tem um IAM com supra, a gente vai ter as fases evolutivas desse infarto com supra. Por exemplo, a gente pode pegar um paciente na fase hiperaguda, que é justamente minutos após a oclusão coronariana. Nunca vi. Muito raro, porque normalmente os pacientes vêm encaminhados, referenciados, e aí eles já estão em outros estágios, em outras fases evolutivas do infarto. Mas na hiperaguda, você está lá na UTI, digamos, e o seu paciente infartou ali na sua cara, então você pode ter uma fase hiperaguda, certo? Você vai ver justamente essa onda T positiva, bem pontiaguda, e vai ter um discreto supra, ó. Aqui, ó, a linha isoelétrica com a concavidade para cima. Então, essa característica, essa morfologia aqui, é na fase evolutiva hiperaguda do infarto, certo? Já na fase aguda, que são aquelas primeiras horas de oclusão, a gente vai ter um supra do segmento ST com concavidade para cima. Então, ó, linha isoelétrica, suprão aqui, ó, com concavidade para cima. Vai ter uma onda Q patológica, ou seja, negativa, que a gente diz já é um prognóstico de necrose miocárdica, essa onda Q patológica. Tem uma redução da onda R, uma redução progressiva, porque era para ser QRS. A gente já não vê muito bem aqui a onda R, né? Vai ter essa redução progressiva. E pode ter inversão da onda T, certo? Então, a fase aguda tem essas características. Na subaguda, que é após 12 horas,
a gente vai ter um supra com a cavidade para baixo. Olhem aqui, certo? Onda P, PR, aí, ó. Onda T aqui tá invertida. A Q tá bem negativa mesmo. A gente já não tem mais onda R nesse eletrocardiograma, já vai um QS, esse padrão. E o segmento tá elevado com cavidade para baixo. Então, já é uma fase subaguda do infarto. E a crônica, que é após semanas, o paciente pode ter uma normalização do segmento, ST. Ele pode permanecer com a Q patológica, como eu disse a vocês, é um sinal de necrose miocárdica. E a onda T, ela pode voltar ao normal, ser positiva, ou até mesmo ficar negativa, ficar invertida, que também é um sinal de necrose miocárdica. Às vezes tem pacientes que infartam ali minimamente, e aí eles têm essas lesões aqui. Tipo, a gente pega um eletro e vê lá uma Q patológica. Você já infartou alguma vez? Não. Mas quando vê, ele já infartou, nem ele sabe, porque foi um microinfarto, sabe? Um infarto pequenininho ali. Mas ele pode vir desenvolver uma onda Q ou até mesmo uma T invertida. Então, essas são as fases do IAM com supra. Hiperaguda, aguda, subaguda e crônica. E aí, é o que eu falei para vocês. Certo, Natália, eu já sei avaliar um supra, eu já sei o que é um IAM sem supra. Mas aí eu quero saber e quero tentar correlacionar qual é a coronária que está envolvida naquele infarto. E aí, guardem no coração essa imagem, tem no meu celular, quando eu não me lembro, eu consulto, quando eu estou rodando na emergência, principalmente. Porque se a gente tiver alterações, por exemplo, de V1 a V6, pode trazer para a gente que aquele paciente está tendo uma lesão na parede anterior do coração. E qual é a artéria que irriga a parede anterior? É a artéria descendente anterior. Ou então, como eu citei, o paciente está lá com alteração eletrocardiográfica em D2, D3 e AVF. Então, esse paciente ali, ó, parede inferior, meu ventrículo direito pode estar com algum tipo de isquemia, minha coronária direita. Deixa eu passar o slide e vocês vão entender melhor. Aqui, ó, resgatando um pouquinho da anatomia coronariana, a gente vai ter o arco aórtico, e aí na aorta ascendente a gente vai ter o seio coronariano, certo? Nossa coronária esquerda, que vai ser bifurcada em circunflexa, que vai para a parte de trás do coração, a parte posterior e lateral, e a nossa coronária descendente anterior, que vai para a parte anterior do paciente, certo? E seus ramos marginais também podem pegar a parte inferior. Do lado direito, nós vamos ter a coronária direita, que vai irrigar todo o nosso ventrículo direito, a parte inferior do coração, um pouquinho da parte anterior também no seu ramo, em alguns ramos. E aí aqui vocês podem correlacionar uma imagem com a outra. Vejam só, se eu tenho aqui, digamos, uma lesão aqui, na minha coronária direita, em terço proximal da coronária direita, certo? Eu vou ter alteração em D2, D3 e AVF, certo? Ou então, até mesmo, eu tenho uma alteração de um supra lá, e de V1 a V6. Tem um suprão de V1 a V6. Qual é a coronária que irriga a parede anterior? É a descendente anterior. Então, a partir disso, dessa correlação das paredes, certo? Com as derivações, eu sei qual coronária está sendo envolvida naquele evento isquêmico. E isso é importante porque lá na hemodinâmica, você, enfermeiro da emergência, você vai saber identificar. E aí, quando você for passar o caso para o seu colega na hemodinâmica, você vai dizer, é um IAM anterior extenso, de V1 a V6. E ele, como enfermeiro da hemodinâmica, vai saber, opa, então, a nível de procedimento, se esse paciente for elegível para uma angioplastia, digamos, que a gente vai conversar, eu preciso pegar tais materiais que são usados para eu fazer angioplastia da coronária esquerda, por exemplo. A gente tem alguns materiais, né, que eu vou só usar na esquerda, eu só vou usar na direita. Alguns eu vou utilizar só para diagnóstico, outros eu vou usar para terapia, para realmente fazer angioplastia. Então, é importante a gente ter essa correlação de coronária, de parede e de derivação do eletro justamente por isso, para a gente sistematizar a assistência da gente, certo? E tempo é miocárdio. Quanto menos tempo esse paciente passar com essa lesão, essa coronária obstruída, melhor para ele, né? Melhor o prognóstico desse paciente. Então, aqui eu trouxe um eletro para vocês observarem. Certo? Aqui, ó, a gente vê um supra de V2, vocês estão vendo, o segmento ST bem elevado, linhas elétricas de base, QRS, ponto J, aqui, ó, final do QRS, início do segmento ST. Vejam como está elevado.
Acho que tem bem uns 2 quadradinhos aqui, ou até mais. Certo? Então, a gente tem um supra aqui em V2, mas aí, como eu disse, V2 e V3, vamos avaliar. É homem, tem 40 anos, ou é mulher, tudo isso, para a gente poder realmente falar, é realmente um supra. Mas esse paciente específico tinha supra em V2, em V3, em V4, certo? Um suprinha que leve em V5. Então, qual a coronária que está sendo possivelmente afetada nesse eletrocardiograma? A DA, que é a coronária descendente anterior, a artéria descendente anterior, justamente porque na parede anterior de V2, V3, V4 e V5, quem irriga a minha parede anterior é a minha DA. Olha aqui. V2, V2, V3, V4 e V5, DA, DA, DA. Tá vendo? Então, a gente já tem essa noção. Já nesse eletro, por exemplo, aqui a gente vai ter um supra de D2, ó, onda P, QRS, ponto J aqui, ó, final do QRS, começo do segmento ST. E aí tem um suprão aqui em D2, tem um suprão em D3, tem um suprão em AVF, certo? Então, esse paciente possivelmente está com alguma lesão ou alguma interrupção do fluxo na coronária direita, porque é a coronária que vai irrigar a minha parede inferior do coração, certo? Então, aqui, ó, D2, D3, AVF, coronária direita. Então, tudo isso é importante para a gente poder fazer a avaliação, certo? E aí, você já sabe, ok, Nathalie, infarto com supra é uma questão de emergência. Esse paciente está com uma oclusão naquela artéria. A gente precisa fazer alguma coisa, a gente vai reperfundir essa coronária, a gente vai tirar essa oclusão de alguma forma, seja ela química, através da trombólise, que a gente vai conversar um pouquinho agora, seja ela mecânica, através da angioplastia, né, do balão e do stent, ou até mesmo cirúrgica, através da cirurgia de revascularização do miocárdio. E aí, essa trombólise, ela tem que ser realizada em até 30 minutos do contato médico, que é o que a gente chama de tempo porta-agulha. Digamos, paciente chegou com todas essas características clínicas. Eu não tenho hemodinâmica no meu serviço. Eu estou no interior do meu estado. Eu não tenho muito o que fazer, mas eu tenho um trombolítico. Aplico o trombolítico. Claro que vão ter indicações e contraindicações. Mas o tempo porta-agulha da diretriz fala que até 30 minutos dentro desses contextos, sem a possibilidade de realizar intervenção coronariana percutânea, que é a angioplastia, em 90 minutos, ou 120 minutos no caso de transferência, a trombólise, ela é um fator a ser elencado, um tratamento a ser elencado, certo? Então, o tempo porta-agulha é justamente esse, 30 minutos. 30 minutos para fazer a trombólise no paciente, 10 minutos tempo porta-ECG para rodar esse eletro e ter o diagnóstico, certo? Quais são os trombolíticos mais comuns que a gente utiliza? Alteplase, que é a TPA, tenecteplase, streptokinase. O que eu mais vejo utilizar é a alteplase, que é o TPA. E aí tem, como eu falei, as contraindicações que são absolutas ou contraindicações que são relativas para você utilizar fibrinolítico. Por exemplo, paciente tem um sangramento intracraniano, você vai fazer um fibrinolítico nesse paciente? Não vai, é uma contraindicação absoluta. O paciente pode vir a sangrar mais e mais. Ou até mesmo o paciente teve AVC isquêmico nos últimos 3 meses. O paciente tem um trauma significante na cabeça, tem um sangramento ativo. Então, tudo que for de sangramento, ou até mesmo de lesão vascular, ou dissecção de aorta, também que são quadros de emergência grave, você não vai fazer fibrinolítico, você não vai colocar esse paciente a um risco de sangrar mais do risco que ele já tem. Alguém vai falar alguma coisa? Não, né? Certo, então vamos lá. Contraindicações absolutas são justamente todos esses contextos de sangramento, de AVC, de trauma, dissecção, certo? Então, esses pacientes não são elegíveis para receber o fibrinolítico no caso de infarto com supra. As contraindicações relativas é aquela que a gente vai pesar o risco e o benefício. Se esse paciente teve AVC maior que 3 meses, ou se essa paciente está grávida, se esse paciente faz uso de antagonista de vitamina K, que o mais comum é o Marevan, que a gente conhece, né, que é a varfarina sódica, e avaliar esse INR dele, como é que tá esse exame de sangue, né? O INR, ele é um valor lá no exame de sangue que vai dizer se esse sangue da gente tá grosso, tá fino, se esse paciente tem risco maior de sangramento, ou até mesmo de evento isquêmico, certo?
punções, história de hipertensão arterial crônica, úlcera péptica ativa, ou até mesmo alguma exposição prévia à streptokinase ou reação alérgica. São contraindicações relativas. Se você tem paciente nesse contexto e lá você não tem serviço de hemodinâmica no hospital 90 minutos, ou nem de transferência 120 minutos, e o paciente tem uma contraindicação relativa de receber a terapia fibrinolítica, pese e coloque na balança, né? Que vai pesar e vai ser discutido entre a equipe multidisciplinar essa decisão. Vamos fazendo, vamos encaminhar mesmo assim, o que é que vai ser. Mas dos ganchos da terapia para reperfusão coronariana é a química, que é através de fibrinolítico. Outro tipo de reperfusão coronariana é a mecânica, que é a intervenção coronariana percutânea, minimamente invasiva, certo? Pode ser pela artéria radial ou até mesmo pela artéria femoral, que é a angioplastia. Na angioplastia, o médico lá hemodinamicista, ele vai utilizar um cateter balão com sem implante de stent. Atualmente, os recentes, eles implantam de stent farmacológico para restabelecer o fluxo dessa coronária. Então, se eu tenho uma oclusão, eu vou lá, eu coloco o balão, eu insuflo essa coronária, eu abro esse espaço e eu implanto o stent, que é essa redinha aqui, para que eu possa restabelecer o fluxo nessa minha artéria, certo? Então, por isso que a gente fala que é uma reperfusão mecânica. Eu fui lá, eu abri, eu implantei um dispositivo nesse paciente. E aí, a gente tem outro tipo de tempo, que é o tempo porta-balão. A gente falou do porta-ECG, que são 10 minutos, do porta-agulha, que são 30 minutos para a terapia fibrinolítica, e a gente tem um tempo porta-balão, que é de 90 minutos, certo? A gente precisa levar esse paciente no serviço hemodinâmico em 90 minutos, se tiver serviço hemodinâmica no hospital, ou 120 minutos, se for uma transferência, certo? E aí, a gente vai lançar mão da reperfusão coronariana, né, através de angioplastia, se esse paciente tiver uma contraindicação absoluta à trombólise lá, a gente acabou de falar do fibrinolítico, ou até mesmo em caso de choque cardiogênico. É a melhor opção, a angioplastia. E é realizada na sala de hemodinâmica, como eu disse a vocês. Aqui a gente tem uma imagem, por exemplo, a gente tem aqui, ó, uma lesão na coronária interproximal, certo? E aí, a gente vem com um fio, vem com um balão, a gente aumenta o lumen dessa artéria, né? Expande o lumen dessa artéria, aplica lá o stent e vai restabelecer o fluxo. Então, aqui é a imagem que a gente vê no cateterismo, lá na hemodinâmica, certo? A gente usa fluoroscopia nesse exame, é como se fosse um raio-x, mas ao vivo ali, o médico vai injetando contraste, a gente vai observando todo o fluxo da coronária naquele coração. Então, aqui no caso, aqui é a coronária direita, nessa imagem, certo? Aqui, ó, a gente tem a coronária direita, aqui a gente vai ter a obstrução da coronária, que é o catéter, certo? O catéter, e aqui a nossa coronária, o tronco da coronária direita, e aqui os seus ramos. Aqui a gente tem uma lesão interproximal da coronária direita, e aí, na outra imagem, a gente teve restabelecimento do fluxo através de angioplastia. Então, implantou-se um stent na coronária direita e restabeleceu o fluxo. Então, isso que a gente chama de angioplastia. O cateterismo cardíaco é um exame diagnóstico. A angioplastia é uma reperfusão coronariana, certo? É uma terapêutica. E, além da terapia de angioplastia, de fibrinolítico, o paciente também pode, dentro do contexto, né, do infarto, ser elegível a uma cirurgia de revascularização do miocárdio. Tá, o que é isso, Nathalie? São aqueles pacientes que têm DAC multiarterial, ou seja, tem várias oclusões em várias artérias. Não adianta para mim eu fazer fibrinolítico porque o risco de sangramento é aumentado. Não adianta eu colocar vários stents na artéria desse paciente, não vai adiantar, o prognóstico não é bom. Então, um paciente que tem múltiplas lesões nessas coronárias, ele é, sim, elegível para uma cirurgia de revascularização do miocárdio, em algumas situações. Pacientes que têm lesão de tronco de coronária esquerda, são pacientes graves, né? Na coronária esquerda aqui, ó, lesão de tronco na coronária. A coronária esquerda é a que vai irrigar a maior parte do nosso coração, principalmente no descendente anterior. Então, se tem lesão de tronco, provavelmente aquela parte esquerda do coração vai estar toda comprometida, porque é bem no comecinho ali do ósteo coronariano. Então, esse paciente é um paciente grave, às vezes também ele precisa de
reperfusão através da cirurgia. Triarterial, tem lesão na coronária direita, tem lesão na descendente anterior, tem lesão na CX. Também pode ser elegível para a cirurgia de revascularização, ou se esse paciente fez algum tipo de medicação, ou fez a angioplastia, mas foi refratário. Ele continuou sentindo dor. Ele fez a angioplastia, mas continuou sentindo dor. E aí? Ou ele fez o primeiro e continuou sentindo dor. Então, a gente avalia também esse paciente para ele fazer a cirurgia de revascularização, certo? E essa cirurgia, ela consiste justamente em dissecar a veia safena, ou a veia da perna safena, ou a artéria ou a artéria torácica interna, que a gente chama de mamária, e fazer o implante desses enxertos para o desvio do fluxo. Então, justamente aqui, ó, a gente vai ter a aorta e aqui o seu coronariano, como a gente já viu, né? Direita e esquerda. Se eu tenho uma lesão na minha CD, eu pego um enxerto aqui da minha aorta ascendente e faço um implante aqui, o médico vai fazer o implante aqui e vai desviar esse fluxo para o meu terço distal da lesão. Então, eu vou implanto a outra proximidade na coronária direita, e aí eu vou ter o restabelecimento do fluxo nessa região do coração. Em outros casos, digamos, aqui, o cirurgião dissecou a artéria torácica interna do paciente, a mamária, que a gente costuma falar. E aí ele faz uma ligação aqui da subclávia, faz o desvio, né? Faz esse shunt, o desvio do fluxo da subclávia esquerda para o ramo da descendente anterior que está ocluído. E aí a gente vai fazer esse desvio do fluxo e vai restabelecer esse fluxo sanguíneo. Certo? A gente pode tanto utilizar enxertos arteriais ou venosos. E aí, ok, eu sei o que é uma angina instável, eu sei o que é um infarto sem supra e sei o que é um infarto com supra, mas o que a gente pode lançar mão? Quais são as terapias além da terapia de reperfusão, né, que a gente já falou de revascularização, seja ela química, mecânica ou cirúrgica? O que é que eu posso utilizar? O que é mais comum a gente ver na emergência, esses pacientes fazerem uso de medicações? Por exemplo, paciente que chega com dor e satura pela nova diretriz de infarto sem supra e angina instável menor que 90, ou se ele tem sinais clínicos de desconforto respiratório, esse paciente precisa de oxigênio. Então, a gente vai instalar um cateter de O2, às vezes até mesmo uma máscara não inalante, e vai avaliar a situação desse paciente. Melhorou? Ok. Deixa ele lá até ele receber a terapia de reperfusão adequada. O controle glicêmico é muito importante também. Então, o paciente chega, às vezes, muito desglicêmico, muito hiperglicêmico, com a glicose acima de 70 miligramas por decilitro. A gente precisa corrigir essa glicose. Porque tudo isso é fator prognóstico, né, de alta nesse paciente. A terapia anti-isquêmica são os nitratos, os beta-bloqueadores, nitratos mais comuns, isordil, até mesmo o tridil. Cuidado, guardem isso no coração de vocês. Paciente que tem infarto do ventrículo direito, a gente não deve administrar nitrato. Digamos, o médico prescreveu tridil para um paciente que tem alteração eletrocardiográfica em D2, D3 e AVF, porque ele está com dor. Veja, você, enfermeiro, sabendo que D2, D3 e AVF fala que é minha parede inferior, e na parede inferior eu tenho meu ventrículo direito, e aí eu rodei as precordiais direitas e vi que também tem alteração eletrocardiográfica de isquemia, mas a prescrição diz que é para fazer um tridil, eu não vou fazer, porque já tem trials e estudos recentes falando que o nitrato, ele reduz o retorno venoso ali naquela área. A gente vai ter a veia subclávia, a veia cava superior e a veia cava inferior. Então, eu fazendo nitrato nesse paciente, eu vou diminuir o retorno venoso do lado direito do meu coração. Então, se eu diminuir o retorno venoso, eu vou diminuir a quantidade de sangue e, consequentemente, eu vou diminuir a quantidade de oxigênio. Se eu tenho uma área de isquemia ali no meu VD, no ventrículo direito, que está precisando de oxigênio, e eu reduzo esse fluxo através de nitrato, então eu vou aumentar a área de isquemia, porque eu não vou ter sangue chegando, e consequentemente eu não vou ter O2 chegando também, oxigênio chegando. Então, nitratos em pacientes com infarto do ventrículo direito é contraindicado, certo? Contraindicação absoluta. Outra questão, paciente que faz uso de Viagra, sildenafil, que a gente costuma falar. Recentemente eu peguei um paciente que infartou porque ele fez uso de 15 comprimidos de Viagra. O Viagra, ele é um vasodilatador. Se eu tomo muito vasodilatador,
eu vou ter hipotensão. Eu vou abrir muito as minhas artérias e os meus vasos, e aí eu vou ter uma diminuição na pressão dentro daquele lumen. E o paciente fez uma hipotensão severa, ele caiu, inclusive, teve uma síncope por conta da hipotensão, e aí ele infartou. Por quê? O retorno venoso dele foi prejudicado para o lado direito do coração. E aí, a gente também não pode fazer nitrato por duas ocasiões aqui. Não pode fazer nitrato por conta do infarto do ventrículo direito e não pode fazer nitrato porque ele fez o sildenafil. Então, se eu faço nitrato desse paciente pode vir até a óbito. Então, tomem cuidado. Pacientes idosos, homens, perguntem. O senhor fez uso de Viagra, do azulzinho, sildenafil, o que for, 24 ou até mesmo 72 horas atrás, sempre perguntem, porque se tiver se administrar nitrato nesse paciente, chorou. Tchau pro louro, certo? Beta-bloqueador também é uma terapia anti-isquêmica nesses pacientes, atenolol, propranolol. Terapia antitrombótica inicial, então a terapia de ataque nesses pacientes que têm infarto. São os antiplaquetários orais, os mais comuns é o AS, que é o ácido acetilsalicílico, e o clopidogrel. Prasugrel ou ticagrelol. Esses três últimos são da mesma classe de medicação, certo? São antiplaquetários, né? Fazem parte dessa terapia antitrombótica, mas tem questões de custo-benefício. O clopidogrel, ele é mais em contexto de SUS. No Procapa, a gente usa a dose de ataque, 300 miligramas de AS e clopidogrel lá, né? Para paciente que tem IAM com supra. E esse paciente chegou, a gente já faz a dose de ataque, o paciente já sopra a hemodinâmica, já faz o exame, se for elegível, já faz a angioplastia, já desce lá com a terapia de reperfusão feita. Que a gente precisa evitar ao máximo que se forme mais trombos, que tenha mais isquemia nesse coração e que aumente a área de lesão miocárdica, certo? Prasugrel e ticagrelol, eles são melhores em relação ao benefício do que o clopidogrel, mas eles são mais caros. Então, vocês podem ver, sim, também, dupla antiagregação plaquetária, né? Dupla terapia antitrombótica, que é a S-prasugrel, mas em outro contexto, normalmente sem ser SUS. Ou a S-ticagrelol, mas o mais comum em a nível SUS é a S-clopidogrel, certo? A gente também tem os anticoagulantes, que é a heparina não fracionada, enoxaparina, deixar esse paciente anticoagulado também é bom. E a nível de contexto de segmento hospitalar também, esse paciente vai precisar fazer essa terapia de coagulação para prevenir outros eventos isquêmicos, como a trombose venosa profunda também. Analgésico. É um pouco lógico a gente pensar, se o paciente está com dor, eu vou fazer remédio para dor. Mas vejam, cuidado. Antigamente se pensava muito assim, infarto, eu vou lembrar do mnemônico Monabit, e o M do mnemônico é morfina. O O é oxigênio, o N é nitrato, o A é AS, e assim vai. A gente tem aquele mnemônico Monabit. Mas, na nova diretriz, ele fala que é para ter cautela no uso do M do Monabit, que no caso é a morfina. Por quê? Essa morfina, ela pode ter interação medicamentosa com os antiplaquetários, ou seja, com a com o clopidogrel. Ela reduz o efeito antitrombótico desses antiplaquetários. Então, se o paciente está com dor, eu faço morfina, melhorou a dor? Ok, mas veja, eu particularmente, né, vou pensar o seguinte, se o paciente tem um infarto, tem uma área de lesão, tem uma isquemia, em alguns casos tem até uma necrose, eu vou preferir diminuir a dor ou eu vou querer que essa área de lesão ela não se estenda, porque o prognóstico dele é muito maior. A segunda opção, obviamente. Então, é preferível fazer a esclopidograma e não administrar a morfina, porque como ela tem essa interação e pode reduzir o efeito antiplaquetário, eu deixo o paciente com dor, mas aí eu encaminho ele para a hemodinâmica, vai fazer o exame e essa dor vai passar, porque é uma dor anginosa justamente por conta da oclusão, mas eu vou dar para ele um prognóstico melhor, segmento de alta melhor, segmento clínico mais favorável, né, no contexto de alta hospitalar. Porque se eu uso a morfina e a morfina ela vai reduzir o efeito, eu posso ter uma área maior de trombose, eu posso ter uma área maior de isquemia, consequentemente, uma área maior de necrose. Então, o paciente, às vezes, que a gente usa muita morfina e tem essa interação medicamentosa, pode sair com a fracionalização lá embaixo, com a insuficiência cardíaca por conta de causa isquêmica, por conta de condutas terapêuticas inadequadas.
Então, você, enquanto enfermeiro, tem que tapar isso, certo? Pegou a prescrição na emergência lá, naquela agonia, viu uma morfina, e aí vamos avaliar se realmente por conta da dor. Às vezes, quando não é infarto de ventrículo direito, é um infarto anterior, digamos. O nitrato, que é o tridil, que a gente mais conhece, faz com que essa dor passe, porque ele vai vasodilatar, vai abrir aquela coronária, e aí o fluxo vai ser um pouco mais restabelecido, mas ainda vai ter a oclusão, e vai diminuir essa dor anginosa. Então, risco-benefício da morfina, certo? Tomem cuidado. E aí, a conduta terapêutica também, padrão ouro, né, que a gente já conversou, é a química, trombólise, a mecânica, angioplastia, e a cirúrgica, que é a cirurgia de revascularização. E aí eu trouxe um pouquinho da gente, né, a SAI da gente, a gente já falou do contexto do enfermeiro em todas as situações de síndrome coronariana aguda, redução do eletro, administração de medicações, avaliação desse paciente, exame físico, história clínica, fator de risco, a gente atua em vários âmbitos, inclusive no pré-hospitalar, na atenção básica, até o nível terciário, o nível máximo na hemodinâmica desse paciente, o enfermeiro, a enfermagem é atuante, certo? E aí, alguns diagnósticos que a gente pode correlacionar com síndrome coronariana aguda, por exemplo, débito cardíaco diminuído. Esse paciente vai ter uma oclusão na artéria coronária, uma redução do fluxo, então esse débito cardíaco dele pode diminuir porque não está chegando o sangue adequado, a gente vai ter uma lesão miocárdica e tudo mais. Então, a gente, como enfermeiro, tem que avaliar as condições cardiovasculares, os parâmetros hemodinâmicos, né? Ficar de olho na pressão arterial desse paciente, ele faz hipotensão, se faz hipertensão, que também não é legal. Frequência cardíaca, tá bradicárdico, tá taquicárdico, como é que tá o padrão desse eletro dele. A resistência vascular periférica, avaliar o tempo de enchimento capilar, se é maior que 2 segundos, se é menor que 2 segundos. O débito urinário também diz muita coisa para a gente em relação ao débito. Então, débito cardíaco desse paciente. Então, tudo isso são questões dentro da enfermagem que a gente tem que estar de olho, né? Elencadas para esse diagnóstico. Dor aguda, o paciente chega com dor, a dor anginosa no peito, em queimação, que irradia para colo, para retroesternal, para mandíbula, para a barriga. Então, a gente registra o tipo da dor, a localização, a intensidade, a duração. Em algumas situações, administra analgésico, como a gente falou lá da morfina, risco-benefício, certo? Cuidado. E a gente precisa de um sinal vital estável, porque a gente sabe que na paciente com dor fica taquicárdico. Então, realmente, o paciente está taquicárdico ou ele tá com essa taquicardia porque ele está com dor. E aí eu faço a administração de alguma medicação, ele melhora. Então, tudo isso a enfermagem tem que estar de olho, certo? Se o paciente relatar, não, realmente, depois que eu subi lá para aquele setor, para a hemodinâmica, minha dor melhorou. Então, tudo isso são resultados que a gente espera dentro do contexto da síndrome coronariana aguda. Troca de gases prejudicada, muitas vezes, né? O paciente que chega lá com saturando menor que 90, com desconforto respiratório, então a gente precisa dar esse suporte de oxigênio, até mesmo às vezes de uma ventilação não invasiva, que é a VNI, ou até mesmo da ventilação mecânica invasiva, né, uma intubação, a depender do quadro clínico desse paciente. Gasometria é importante avaliar se está com algum distúrbio ou não, como é que está o potássio desse paciente, como é que está o lactato também, que é um marcador importante dentro do mundo da cardiologia. E a ansiedade. Eu ouso falar que 100% dos pacientes, quase 99%, digamos, que chegam com esse quadro, eles são muito ansiosos. Eles estão com dor, gente. Eles estão sentindo uma dor absurda, que irradia para várias partes do corpo dele. E ele fala que queima, que aperta e não consegue respirar direito, está sentindo mal. Então, tudo isso são fatores estressores, né, que ocasionam ansiedade nesse paciente. Então, a gente precisa conversar com eles, a gente precisa avaliar esse estado emocional, oferecer informações, falar, olha, o senhor tem isso de fator de risco, o senhor é hipertenso, o senhor é diabetes, o senhor é tabagista, o senhor é dislipidêmico, por conta desses hábitos, o senhor hoje, aqui, agora na emergência, infartou, certo? E aí a gente vai fazer o seguinte, você vai subir para um outro setor, digamos, vai para outro setor, fazer tal exame, que pode ser pela mão, pode ser pela perninha, que vai ver como é que está seu coração, onde é que tem alguma veia, que fala, alguma veia entupidinha, alguma artéria entupidinha, para a gente poder abrir essa artéria e o sangue voltar para o seu coração. Então, tudo isso faz parte do manejo psicológico desse paciente, certo?
em relação ao diagnóstico de enfermagem de ansiedade. Então, tudo isso vai estabilizar a sinal vital, vai deixar o paciente mais a par da situação que ele está, mais consciente, e até mesmo condições benéficas no prognóstico. Aqui são as minhas referências, né, baseadas nas diretrizes, alguns livros do Cardo Papers, alguns artigos também de enfermagem. E é isso. Aqui está meu contato, caso vocês tenham alguma dúvida, meu Instagram também, certo? Podem mandar mensagem, perguntas, elogios, o que vocês quiserem, eu estou disposta e solicita também a tirar as dúvidas de vocês. Espero que vocês tenham gostado e que eu tenha plantado também essa sementinha da cardiologia em vocês. Acho que a maioria aqui gosta, se identifica, né, por estar em um congresso de cardiologia. Mas é isso, façam residência, se especializem, façam pós-graduação, atuem em vários contextos. A enfermagem tem um campo vasto de atuação. Na cardiologia, principalmente, também a gente tem vários setores, vários contextos que a gente pode atuar, como eu falei, desde a atenção primária até a terciária. E é isso. Espero que eu tenha plantado um pouquinho da cardiologia. Síndrome coronariana aguda é um tema que eu gosto muito de falar e é a minha realidade lá no Procap, aqui no Procap, aqui em Pernambuco, em Recife. E é isso, gente. Dúvidas? Podem perguntar, se tiver alguma coisa para falar. Eu vou parar de compartilhar aqui um pouquinho, certo? Obrigada, Jonas. Alguém tem alguma dúvida? Obrigada por essa palestra tão rica em conteúdo, enfermeira Nathalie. Nós amamos demais. Obrigada, Renata. Fico feliz. Fico muito feliz que vocês gostaram. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não se acanhe, não. Podem perguntar. Estou aqui disponível para isso. A gente tem até um tempinho aí, né? Oi, Nathalie, tudo bom? Olá! Oi, Carol! Oi. Eu só fiquei em dúvida na questão da troponina, do TI. Qual é o valor normal, assim, o valor de referência normal e o valor que a gente pode... Eu vi que tu citou na questão de 40, não foi? Se for para 100, aí a gente sabe que teve alteração. Mas, tipo, um valor normal, se não tiver uma alteração tão grande, como a gente pode saber? Ah, esse é um valor normal, então tá tudo certo. Como eu falei para vocês, depende do laboratório da sua instituição. Varia muito. Em Procap pode ser 40, mas em outra instituição pode ser um valor de referência menor que esse, tipo 60, assim. Vai depender muito do laboratório da sua instituição. Porque cada laboratório do hospital ele utiliza um kit para poder fazer a análise. E a partir do kit é que eles colocam um valor de referência, não só da troponina, mas de outros parâmetros também. E aí, quando você estiver rodando em algum hospital, você for enfermeira de algum hospital, e estiver nesse contexto de emergência cardiológica e precisar avaliar algum tipo de troponina, veja qual é o valor de referência que ele colocou. Mas aí, se estiver abaixo do valor, aquele paciente não tem alteração. Mas se estiver acima do valor, né, 99% acima do valor do kit, esse paciente vai ter uma curva de acessão de troponina e a gente pode ficar de olho nesse infarto sem supra. Mas é bom ver o valor de referência da sua instituição, certo? Porque varia muito essa questão. Entendi, tá certo. Certo? Mais alguma dúvida, gente? Todo mundo entendeu tudo. Todo mundo já tá craque em eletro. Vai até lá na emergência, pegar um supra, já sabe o que fazer, né? Já sabe como avaliar, já Oi, sabe Tati. dizer... Boa tarde, tudo bem? Oi, Alisson, boa tarde, tudo bem? É só mesmo uma dúvida bem simples. Eu queria saber se a troponina poderia ser avaliada junto com o TAP e o TTPA. Pode, entendi. Tu fala em relação ao dimensionar, a questão sanguínea, né? Da anticoagulação, né? Do Isso, que é o TAP. laboratorial. Isso. Isso, sim, a gente pode também avaliar. Mas, assim, a nível de diretriz, o que vai fazer com que o médico ele dê um diagnóstico de infarto sem supra é a troponina. Mas, assim, no segmento de internamento desse paciente, a gente pode, sim, avaliar essa questão da anticoagulação dele no exame laboratorial. Fazer essa correlação. É importante, certo? Mas para diagnóstico de infarto sem supra, troponina. Bota o olho na troponina e vê lá se ela tem alteração ou não. Certo? Entendi, obrigado. Ou nada.
Mais alguém, gente? Podem perguntar, viu? Não tem dúvida simples, não tem dúvida besta. Qualquer dúvida, ela é uma dúvida que precisa ser tirada, certo? Aqui no Ruca. Obrigada. Obrigada, gente. Fico muito feliz com esse retorno de vocês. Então é isso, né? A gente já pode finalizar. Tem alguém da comissão por aqui? Pode sim. Pode, né? Pronto, gente. Obrigada. Agradecer o convite também da comissão, né, do Congresso. Fiquei muito feliz em poder trazer um pouquinho da minha experiência, né, como enfermeira, residente de cardiologia e também terapia intensiva, especialista em terapia intensiva. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, tá certo? Eu sou super acessível, eu tô aqui realmente para ajudar vocês. Eu também tinha muita dúvida em relação à temática, à cardiologia, mas a gente vai discutindo, vai se ajudando. A enfermagem está aqui para isso, para se unir, tá certo? Em todos os contextos, todas as áreas. E é isso. Obrigada mais uma vez, comissão, todo mundo que ficou aqui para assistir também. Qualquer dúvida, podem falar comigo, tá bom? Um cheiro bem grande. Uma boa quinta-feira para vocês. Aproveite o restante das palestras. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigado, viu? Boa noite.